Ó, mudei aqui de cenário de novo e deu ruim, hein? Deu muito ruim para a Polícia Militar do Distrito Federal. Tô falando não para a corporação, mas sim para muitos dos seus membros. Olha, ontem o Jornal Nacional mostrou imagens inéditas feitas do prédio do Supremo Tribunal Federal. Vou tentar te mostrar algumas aqui se o YouTube não censurar. Ultimamente não estão censurando nada, então vamos ver se eu consigo. E as imagens mostram o seguinte: a Polícia Militar do Distrito Federal não foi apenas conivente, mas chegou a ajudar os manifestantes. Em determinado momento, os manifestantes estão entrando ali na Alameda das Bandeiras, que é um local perto da Praça dos Três Poderes, onde eles não deveriam ter acesso. E a tropa de choque da Polícia Militar, em vez de tentar conter ali os manifestantes, não, os terroristas bolsonaristas, sabe o que eles fazem? Eles deixam todo mundo passar, depois entram vários policiais da tropa de choque num caminhão e vão embora. Eles simplesmente se retiram no local. Inclusive, o Jornal Nacional não chegou a mostrar, mas eu lembro muito bem que enquanto os terroristas estavam saqueando tudo, tentando tocar fogo nos prédios dos Três Poderes, destruindo absolutamente tudo, os policiais da tropa de choque estavam comendo ali pastel num carrinho de rua, comendo pastel, cachorro-quente, eu não lembro o que era, mas estava num carrinho de rua ali. Ou seja, em vez de fazer o trabalho deles, eles saíram. Não foi omissão, não, foi muito mais. O interventor do Distrito Federal, que é o Ricardo Capelli, ele já falou, ó, as imagens são gravíssimas, elas mostram que houve, no mínimo, falha no planejamento, não houve, mas na execução completamente houve. No caso, ausência de planejamento, eles têm ausência de planejamento da Polícia Militar e falha na execução. Só que não teve falha, não. Foi exatamente o que estava planejado. É aquilo que eles fizeram. A Corregedoria avisou o seguinte: todos os policiais envolvidos serão investigados e todos os responsáveis serão demitidos e presos. Então a coisa vai ficar bem feia, porque são centenas de policiais que serão presos nas próximas semanas. Depende aí quanto vai demorar a investigação. Não deve demorar muito, porque tem muita prova. O que pode demorar é o fato de que são realmente centenas de policiais militares. E aí todos eles têm que depor, e aí demora, porque imagina, se você fizer 10 depoimentos por dia, mesmo assim são mais de 10 dias só de depoimento. 15, 20 dias de depoimento. Se fizer 20 depoimentos por dia, mesmo assim demora. Aí, a partir dos depoimentos, vão descobrir quem são os superiores. Já devem saber, mas precisa do depoimento antes para depois escolher o depoimento dos superiores. E aí depois vai escolhendo o depoimento das pessoas e reunindo as provas. E aí deixa que os bolsominions caem em contradição, porque eles vão cair em contradição. Tem uma coisa que vai entrar nessa investigação, que é o seguinte: não é apenas o ato terrorista do dia 8 de janeiro o problema. Tem um outro problema. No dia 12 de dezembro, a Polícia Militar do Distrito Federal também foi extremamente conivente e chegou a ajudar os terroristas ali que tocaram fogo em Brasília. Tocaram terror em Brasília por uma noite inteira. Tentaram até invadir o hotel onde estava o Lula, não conseguiram porque ali atirariam para matar quem tentasse, que estava ali o presidente eleito, e o Lula tem a sua própria segurança da Polícia Federal, mas a polícia do Distrito Federal simplesmente deixou, nada. Estavam queimando ônibus na frente da polícia e não fizeram nada. Eu vou te mostrar aqui um dos vídeos e você vê, talvez o vídeo que mostra realmente a conivência deles com os terroristas, e você vê como saíram a tropa de choque simplesmente deixou que entrassem os terroristas. Vou mostrar aqui o vídeo. Vamos lá. Aqui estava a tropa de choque e você vê que os terroristas estavam aqui e não tinham entrado ainda. Aqui já é um vídeo de depois. Simplesmente deixaram que eles entrassem ali na Alameda das Bandeiras. Aí foram entrando, e o vídeo vai se atualizando, porque não é um vídeo de todo. Tem um vídeo, aí tem o corte dos momentos principais. Isso aqui que passou no Jornal Nacional. Você vê que a tropa de choque começa a ir embora. O ônibus simplesmente, eles entram no ônibus e eles vão embora. Eles deixam os terroristas sozinhos. E aqui fica a polícia que toma conta ali dos prédios da Praça dos Três Poderes. Essa polícia ficou sozinha. Esses policiais foram os únicos que tentaram lutar. E aí, tem outros vídeos que eu já vou mostrando, que mostram o seguinte: esses policiais foram os únicos, era o quê? Cerca de 45 homens, inclusive saiu no Fantástico vídeos das câmeras desses guerreiros realmente, que esses realmente lutaram contra os terroristas, e eles começaram, a polícia judiciária, eles tentaram
proteger o prédio do STF, até onde deu. Quando não deu mais, eles mudaram de estratégia. Eles falaram, olha, os terroristas estão no térreo fica o plenário e fica um salão, que é como se fosse uma antessala ali do plenário, que é o Salão Nobre. No Salão Nobre ali se reúne. Quando você vê geralmente jornalistas falando de dentro do STF, eles estão no Salão Nobre ou eles estão ali na entrada. Quando você vê vidros do lado de fora, estão na entrada. Quando você vê do lado de dentro, estão no Salão Nobre. Tá. Eles entraram ali, começaram a quebrar tudo, quebrar obras de arte, e foram ao plenário. E vários vídeos, esses eu não vou mostrar do plenário, é muito vídeo mostrando aqui, mostram eles tentando tocar fogo no plenário da STF. Tentaram tocar fogo em vários dos bancos. Eles devem ter pensado, a cadeira é de espuma, a poltrona, né? É de espuma, vai pegar fogo fácil. Só que não pegou. Então eles tentavam, só que não pegou fogo. Eles queriam realmente tocar fogo no Supremo Tribunal Federal. Esse era o objetivo dos terroristas. E aí, ó, tem outro vídeo que mostra como a polícia judiciária tentou. Eles realmente tentaram. A tropa de choque da polícia militar foi embora e ficou aqui, ó, a polícia judiciária. E esses homens aqui estavam sozinhos contra todo esse pessoal aqui. E veja bem, eles não são tropa de choque. Eles não têm todo o treinamento e todo o aparato que a tropa de choque tem para acabar com os terroristas. E isso aqui, ó, 40, 45 homens contra todo esse pessoal aqui. Quer dizer, impossível a tarefa dos homens da polícia judiciária. Eles tentaram jogar bombas de efeito moral, só que o que foi descoberto depois? Que foi uma ação bem planejada dos bolsonaristas. É isso que vai ajudar nas investigações a incriminar o Bolsonaro. Eles já têm muitas provas contra o Bolsonaro, viu? Saiba disso. Fique bem tranquilo aí. Sabendo, se você está pensando assim, nossa, será que vão pegar o Bolsonaro, que tem que ter uma prova cabal? Já tem muitas. Mas precisa ter muitos indícios também para pegar mais gente graúda. Porque senão você pegar só 1, 2 graúdos não adianta. Tem que pegar vários, tem que pegar todo mundo. Então, o que acontece? A organização deles foi tamanha que eles foram já com luvas especiais para pegar as granadas, as bombas de efeito moral e tacar de volta na polícia. Então a polícia foi recuando pouco a pouco. Porque mesmo que um policial jogasse a granada muito longe, vira e mexe, a granada voltava para onde estavam os policiais, eles tinham que ir recuando. Então estava uma situação bem difícil para a polícia legislativa, e aí os terroristas começaram a invadir o prédio do STF. A polícia legislativa fez o seguinte, olha, os terroristas estão no térreo, a gente vai proteger o subsolo. Por quê? Eu estava pensando, Thiago, vai proteger o subsolo? O STF tem sei lá quantos andares, vão proteger o subsolo. Porque ali no subsolo tem 2 áreas administrativas. Uma fica toda a administração do STF, do Supremo Tribunal Federal. Então imagina todo mundo que trabalha em cargo administrativo, que dá andamento em processo, assessores, tudo mais, trabalham ali. Onde estão os processos, tudo mais, é ali, no subsolo. E no subsolo tem a área administrativa 2, onde ficam os gabinetes de todos os ministros. Imagina se esses terroristas entrassem no gabinete dos ministros. Então esses policiais todos foram recuando, e onde tinha a entrada do subsolo, eles ficaram ali para não deixar os terroristas entrarem. Só que como os terroristas tinham acesso a todo o resto do prédio, eles estavam muito entretidos com o resto do prédio e poucos focaram realmente no subsolo. Essa parte ali, os bolsonaristas que queriam destruir o STF todo falharam. Inclusive, quando tem vídeos, fotos de alguém com uma porta escrito Alexandre de Moraes, você deve ter visto isso, aquela porta não era do gabinete dele, não. Não entraram no gabinete do Alexandre de Moraes. Ninguém entrou. Aquela porta era do armário do Alexandre de Moraes. Cada ministro tem um armário. Tem um armário no térreo. Perto ali de onde fica o plenário. Numa outra antessala do plenário, onde só os ministros têm acesso. E eles têm armário, porque imagina que o ministro chega com um laptop, chega com alguma coisa, ele deixa algumas coisas no armário, e aí ele põe ali a toga, põe ali toda a roupa e tudo mais, e entra no plenário. Foi ali que roubaram, por exemplo, uma toga foi roubada. Um dos patriotas, não, um dos patriotários foi preso, togado, ele estava com a toga de um dos ministros, não sabe de qual deles, porque ele roubou a toga ali do armário dos ministros, e a porta que arrancaram e estava ali ostentando era do Alexandre de Moraes, mas todas foram vandalizadas, todas foram arrombadas e vandalizadas. Tem um outro vídeo aqui que mostra o nível de organização deles. Ó. Você vê que eles pegam os próprios cavaletes que estavam impedindo a entrada deles, como a polícia militar não fez nada, eles começam a invadir. Ok, aí você vê o seguinte, eles estavam realmente tentando destruir tudo. Aí você tem que entender uma coisa.
o que o Ricardo Capelli falou, o que a Corregedoria avisou, vai causar a prisão de muita gente. Muitos policiais. Eu vou falar, se você é do Distrito Federal ou se você não é e você quer ser policial militar, saiba, vai abrir concurso já no Distrito Federal. Porque vai ter de policial preso, de policial demitido, dispensado, demitido, preso. E olha, eu vou falar um negócio. As leis da corporação da Polícia Militar são diferentes. As leis de um policial militar para as leis de um cidadão comum. O cidadão comum tem leis muito mais brandas do que um policial militar. Tem policial militar que só por chegar atrasado, que é policial, comenta aí. Tem muitos policiais militares que seguem Plantão Brasil. Às vezes, por chegar atrasado um certo número de vezes, você vai preso. Fica 1 dia, 2 dias preso no próprio quartel. No próprio batalhão. Vou te dar um exemplo. O Daniel Silveira, quando ele era policial militar, ele foi preso 21 vezes. Por todo tipo de crime que você cometer. Tráfico de anabolizantes, por isso que ele é daquele tamanho. Tráfico de outras coisas, abuso, tudo mais, chegar atrasado, faltar sem justificativa. Ele foi preso 21 vezes como policial. Depois que ele saiu da corporação, nunca mais foi preso. Só foi preso quando ameaçou de morte os ministros do STF. Quer dizer, ele podia cometer os crimes e, como um cidadão comum, podia até se abrir uma investigação, alguma coisa contra ele, mas não tinha aquilo ali, não tinha ali alguém em cima. Quando ele era policial, não. Estava em cima, a corregedoria ficava em cima. Só para você ter um exemplo que a lei é bem mais dura. Então vai ter muita gente presa por esse ataque terrorista. Foi aberto um novo inquérito. Então hoje foi aberto um novo inquérito por conta das imagens divulgadas ontem. O que eu estou gostando é o seguinte, é que esse pessoal não está dormindo em serviço. Chega a imagem nova, inquérito novo. Pronto, abre um novo inquérito. Pronto, vai tramitar em paralelo com os outros. Paralelo, quer dizer, vamos os dois aí. Se um achar coisa parecida com o outro, os dois inquéritos se cruzam, tá ótimo, mas continua em paralelo para pegar o maior número de terroristas e de organizadores dos atos terroristas e de gente que foi conivente possível. Eu vou falar uma coisa, vai ser muito difícil que não tenha pelo menos uns 5 ou 6 coronéis da Polícia Militar do Distrito Federal presos. Muito difícil. Porque são eles quem mandam tanto na tropa de choque quanto em outros batalhões que não estavam lá. Vamos lembrar uma coisa, o Ibanez Rocha, o governador do Distrito Federal, ele entregou o celular dele para a Polícia Federal. E no celular dele, diz ele mostrou parte das conversas, isso até foi divulgado na mídia, eu até cheguei a mostrar aqui, mas diz ele que no celular dele todas as conversas mostram que desde o começo ele dizia para prender todo mundo. Tem que prender esse pessoal, prende todo mundo, tem que ter um efetivo muito grande e que não tinha, que isso não aconteceu, tanto por causa do Anderson Torres, quanto por causa do secretário de Segurança Pública interino. Quando o Anderson Torres saiu de férias sem avisar, ele deixou um interino, que o próprio Ibanez Rocha, segundo ele, tem a prova no celular dele, ele não sabia quem era. Ele teve que ligar para o Anderson Torres e falar, cadê você? Aí o Anderson Torres falou, não é comigo não, é com o outro. Fala com o outro ali que eu tô de férias. Aí ele teve que ir lá falar com o outro. Isso, a Polícia Federal tendo acesso a isso, eu vou falar, a situação do Anderson Torres piora consideravelmente. A situação do secretário interino fica insustentável. Os outros chefes de batalhão da Polícia Militar do Distrito Federal também ficam com uma situação muito difícil. E aí sabe o que vai acontecer com esse pessoal? Você vê que é tudo um conluio. Esse pessoal, eu sei e você sabe, eles não estavam agindo assim, nossa, deu na telha do Anderson Torres sair de férias, primeiro desmontar toda a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal, colocar gente ali que estava ali exatamente para fazer isso, para não deixar que a polícia trabalhasse, e colocou um secretário. O secretário deu na telha dele, nossa, o meu chefe, que é o governador, está mandando prender os terroristas, eu não vou prender, eu vou ignorar a mensagem dele. Vou falar que está tudo ok. Não. Eu sei, você sabe que isso tudo foi planejado, que teve um planejamento, tem gente acima nessa quadrilha, ou seja, eram vários focos. Primeiro, os executores, era quem ia lá para destruir tudo, para tocar fogo. Segundo, os militares iam ficar pressionando o governo Lula para instaurar a GLO. E aí o Lula não ia ser mais presidente, quem ia mandar nas forças de segurança do Brasil seria um militar. E para o Lula desfazer isso, não ia conseguir desfazer porque seria o golpe ali. 3, então precisava da conivência dos militares. Isso está provado que teve. 3, os coniventes, que eram os policiais militares que iam deixar. Porque se você não combinasse com a polícia militar, você podia fazer o plano com os militares do exército, com os terroristas que iam lá, chamar sei lá quantos ônibus, com os empresários financiadores, com os influenciadores bolsonaristas que estavam incentivando isso tudo,
ia chegar na hora, a polícia militar ia descer o cacete em todo mundo. E olha, eu vou te falar, eu lembro de uma manifestação de esquerda em 2017, era uma Fora Temer que estava vendo, quando estavam para aprovar a reforma trabalhista. Que, aliás, desgraçou muita gente essa reforma. Tá, o que aconteceu? E os manifestantes queriam ficar na Praça dos Três Poderes para colocar uma faixa grandona Fora Temer, ia ser bonito para foto e tudo mais, mas era isso. A polícia militar desceu o cacete em todo mundo, usou bala de borracha, a gente ficou cega depois disso. Olha, foi tiro para todo lado, a tropa de choque chegou lá, não teve essa de, vou perguntar, depois atirar, não. Já chegou soltando bomba e atirando em todo mundo. Aí, nessa golpe do Bolsonaro, você vê a diferença. Então, tá aí, o bom é o seguinte, são vários inquéritos, esse inquérito da Polícia Militar é o 6º inquérito aberto, só que esse é o inquérito que já começou com as provas, quer dizer, já começa o inquérito com as provas, então a situação vai ficar bem feia. Veremos aí nas próximas semanas, a gente vai ter muitas notícias boas, por isso eu peço inscreva-se no canal, falou!